seja bom, o Senhor é sempre bom e não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me palmas é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Se no alto monte ou no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. Me lembrarei, sequer que o Senhor não seja bom, o Senhor é sempre bom e não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Celebre, ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me Bom dia, minhas irmãs, paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé para nós estarmos celebrando ao Senhor nessa manhã. Você já cumprimentou a irmã que está do seu lado? Você conhece a irmã que está do seu lado? Cumprimenta, que congresso de mulher, a gente gosta de se abraçar, a gente gosta de conversar, elogia a roupa dela. Estamos todas numa grande flores aqui. Congresso mais lindo desse estado, com certeza. E estamos juntas para cultuar o Senhor, amém? Palmas, sim. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 eu sei todo o meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Perdidos virão, em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste, vivo estás. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Levaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade, em ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me vergonharei. Oh, 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 eu sei todo o meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei,
nunca me envergonharei. Oh, 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 eu sei todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Tudo aqui agora eu posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Busca-te agora posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. A minha vida, a tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro eu entreguei, e o meu passado eu afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Sou nova criatura, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou e não abro mão, não. Nova criatura, nova criatura. Eu sou 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 nova criatura, nova criatura. Feliz de estar aqui nessa noite, nessa manhã. Vamos adorar o nosso Deus, amém? Lá no livro de Apocalipse, o apóstolo, ele diz que os anciãos, eles se juntam e declaram em uma só voz: glória, honra, força, poder ao Cordeiro. E eu te convido nessa manhã para declarar essas palavras ao nosso Senhor: glória, honra, força e poder, amém? Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Recebe nessa noite, nessa manhã, o nosso louvor e a nossa adoração.
Deus e somos dele, temos um lar. Temos um lar. Glória, honra, força e poder, cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, honra, força e poder, cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Todo ser te louve, toda língua exalte teu nome, ó Deus, tua majestade. Todo ser te louve, toda língua exalte teu nome, ó Deus, tua majestade. Todo ser te louve, toda língua exalte teu nome, ó Deus, tua majestade. Todo ser te louve, toda língua exalte teu nome, ó Deus, tua majestade. Glória, honra, força e poder, cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, honra, força e poder, cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, honra, força e poder, cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Honra, força e poder, cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. E nós vamos clamar por esse nome nesse lugar. E cadeias serão quebradas, milagres irão acontecer. Amém? Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Vamos, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade
clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Clame esse nome, nome poderoso, nome poderoso. Nada resiste ao nome de Jesus. Nós declaramos o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de
Aleluia, Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa manhã. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Teu nome é cura, porque o Teu nome é soberano, Senhor, sobre todas as coisas. Senhor amado, não sei como cada uma chegou aqui nesta manhã, mas Tu o sabes. E a partir deste momento, Senhor, nós Te louvamos e declaramos que o Teu nome, Senhor, pode mudar todas as coisas. Quem sabe quantas deixaram verdadeiras tempestades na sua casa, como nós ouvíamos ontem à noite, Senhor. Mas nesta manhã Tu estás no barco, nesta manhã Tu estás neste lugar, nesta manhã Tu estás na nossa vida. E se Tu estás aqui, Senhor, nada, Senhor amado, é impossível para Ti. Ó Deus, visita o coração de cada mulher nesta manhã. Visita, Senhor amado, aquelas que estão necessitando de bálsamo de cura. Ó Senhor, que estão necessitando de alegria. Este é um congresso, Senhor amado, e que temos colocado no coração, segundo a Tua palavra, que é um congresso alegre, que é um congresso, Senhor, para saltar, para pular, para se alegrar, Senhor, porque Tu estás na nossa vida, porque Tu estás na nossa família. Por isso, Senhor, neste momento, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor nesta manhã. Aleluia, mais forte ao Senhor. Aleluia, glorificamos a Ele porque Ele é santo e poderoso. Amém? Glória a Deus. Sente em nome de Jesus. Obrigado aos nossos músicos. Amém? Nossas levitas, em nome de Jesus. Amém? Queridas, nessa manhã nós estamos muito alegres, porque o Senhor tem sido fiel a esta UFEBRAC. E novamente, pela segunda vez consecutiva, nós somos um congresso, um auditório 99% feminino. Amém? Porque temos alguns varões em nosso meio que são necessários a nós. Inclusive a nossa preletora da manhã, nossa pastora Simone, líder da região norte, pediu, né, a gente está fazendo um pedido que não tenhamos varões durante a nossa ministração dessa manhã. Mas alguns, como da equipe técnica, eu não sei se serão possíveis. Bom, amadas, alguns recados antes de nós darmos seguimento. A irmã Terezinha César esqueceu no banheiro, tá? É uma carteira. Nós não abrimos, se tem dólares a gente não tirou, tá, irmã? Fique tranquila, tá? Eles estão todos aqui, tá bom? E nós queríamos nessa manhã, a pedido do nosso pastor Roberto, com todo carinho. Amém, irmã. Tá com todos os dólares, tá? A gente nem contou. Bom, nessa manhã, com todo carinho, falar sobre algo muito importante. Na nossa obra, a obra Brasil para Cristo é uma obra que Deus tem levantado e que tem ao longo desses anos, se perpetuado como uma igreja, como uma sociedade, né, que louva o Senhor, que adora o Senhor, e nós temos uma grande história. E muitas vezes a gente esquece, né, da nossa história. Mas eu gostaria nessa manhã de convocar as nossas congressistas, a nossa UFEBRAC, a fazer algo diferente. Vai me perguntar o quê? Pergunte o quê? Nós temos o nosso presidente pastor João Manuel. Ele escreveu um livro, uma sua biografia, tá? Onde conta a sua história. E a sua história se funde com a história da Igreja Brasil para Cristo. E nós nos identificamos, e ali tem grandes testemunhos. E eu gostaria, né, de convocar você a comprar esse livro nessa manhã, durante o intervalo. Não me foi passado quantos livros tem ali. Mas eu gostaria de que, assim como nós somos
mulheres fortes, decididas e exemplo de fé, amor, né, nas nossas igrejas, na nossa família. Eu gostaria que também para o nosso estado, para o nosso pastor João Manuel, a gente demonstrasse esse carinho, esse amor e não saísse daqui nessa manhã sem levar um livro. É R$20 o livro, é um valor simbólico. E talvez você diga assim, não, mas eu já tenho. Na convenção, meu esposo já levou. Mas eu estou convidando você a você adquirir esse livro. Se você ainda não leu, fazer leitura. E se você já tem, leve de presente para alguém. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a sua casa. E a leitura e o dar continuidade faz parte de nós mulheres ensinar aos nossos filhos e à nossa família. É uma parte nossa, é um legado nosso. Então eu gostaria muito de convidar, eu ficaria muito feliz. E eu sei que o pastor João Manuel, o pastor Roberto, né, a diretoria da comissão, ficaria muito feliz se no final deste congresso nós pudéssemos dizer, não sobrou nenhum exemplar. Amém? Foi baixo. Se no final desse congresso nós pudermos perguntar e ouvirmos, não sobrou nenhum exemplar. Amém, Jesus. Então, confio em vocês. Irmãs todas estão com lenço, levante o lenço aí. Irmãs, por que escolhemos esse lenço? Vai dar tempo de explicar agora. Por que escolhemos esse lenço? Durante que antecede ao congresso, nós líderes regionais, nós nos reunimos, nós fizemos uma primeira reunião que sempre traz um norte para o que será o nosso congresso. E nessa reunião a gente sempre ouve uma palavra da nossa pastora Rose, que para nós é uma referência, que é sempre quem tem trazido a sua palavra de amor, de carinho, a nossa Quebrar, que ela sabe disso, o carinho que eu tenho por ela. Então, na primeira reunião, a gente sempre se reúne com ela e a gente começa a conversar sobre o congresso. E durante esse tempo, a gente ora, a gente faz mais reunião e mais reunião. Como diz o pastor Roberto, essas mulheres gostam de reunião juntos. E a reunião de novo. E a gente ora e o Senhor vai nos dando direção. E numa dessas orações e direções, Deus nos deu a direção deste lenço. Por quê? Porque nós gostaríamos de demonstrar alegria. Imaginamos que aqui estaria muito apertado, não haveria possibilidade de a gente andar de um lado para o outro. Então, como seria demonstrar essa alegria de estarmos nesse congresso? Surgiu a ideia dos lenços. E por que nude? Poderia ser rosa, poderia ser branco, simbolizando a paz, poderia ser tanta coisa. Por que nude? Por que vários tons de nude? Aí nós colocamos lá no nosso WhatsApp das redes regionais, e eu acredito que elas passaram para os seus WhatsApps das suas cidades. A gente tem uma foto no telão. Eu não enxergo daqui. Eu pedi para o Eglo colocar essa foto. Nós vimos. O nude representa diversidade de tons. E ele tem todos os tons. E é muito semelhante aos tons da pele. Então, quando nós trouxemos isso, né, nós trouxemos justamente nesse sentido, nessa nuance. Por quê? Porque aqui tem mulheres de todos os tons de pele. Umas mais clarinhas, outras mais moreninhas, umas mais loiras, umas que pegam bastante sol, outras que não pegam sol nenhum. Não importa o tom da nossa pele. Não importa que história nós temos. Não importa se somos altas ou baixas, gordas ou magras. Não importa se a classe social é a ou a C, ou se é que existe classe social hoje em dia, porque está tudo misturado. Não importa. O que importa é que somos todas filhas do Pai. Aleluia. O que importa é que somos todas princesas do seu reino. O que importa é que fomos escolhidas por Ele para dar frutos e frutos que permaneçam. Por isso, não sei se eu já tenho todos, se que alguém não me deu, me dê depois. Nós temos todas essas nuances, simbolizando cada região,
simbolizando cada tom de pele, simbolizando, estamos aqui, todas juntas, para adorar ao Senhor. Amém? E aqui só tem um tom. Que tom é esse, Júcia? É o tom do Espírito Santo de Deus. É o tom que o Senhor dá durante o nosso louvor, durante as ministrações. Não importa de onde você veio, de que parte do estado você está aqui. O que importa é que você está aqui. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você dissesse isso para a irmã que está do seu lado. Não importa, diga para ela, não importa de onde você veio, como você veio. O que importa é que você veio. Abrace ela nessa manhã, amém? Importa que você veio. A irmã foi difícil, a irmã não foi fácil. Não importa. Você veio. Amém? Glórias a Deus. Então, nesta manhã nós queremos já, amém? Convidar a nossa preletora. Amém, Jesus? A nossa preletora, a pastora Simone. Ó, tem fã-clube. Tem fã-clube. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ah, por isso que a gente gosta de ser um auditório só de mulher, né? Que a gente grita, pula, a gente é uma benção. Minha querida, é uma honra te receber aqui nessa manhã. Nós oramos pelas preletoras e tu mesmo sabe disso, né? Porque é uma líder regional. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu apoio, teu carinho, sempre junto com a gente, tomando todas as decisões, sempre sendo muito participativa. Tens grande parte nesse tema. Eu ia ler, mas deixei para ti, tá? E que Deus te use. Quando eu cheguei aqui, eu te abracei e disse que tu seria um instrumento de Deus para a nossa vida. E eu creio dessa forma. O Senhor fale através da tua boca. Bem-vinda, pastora Simone, ao FEBRAC, região sul. Amém. Bom dia, mulheres amadas. Amém. Pode se assentar. Nesta manhã, eu sou muito grata a Deus por poder estar aqui com vocês nesse congresso tão maravilhoso, em que eu tenho a alegria de participar há tantos anos. Poder estar sempre sentada ali naquele lado, geralmente eu me sento, e ali poder desfrutar esses momentos tão preciosos que uma vez por ano o Senhor nos proporciona. Então, eu creio que sempre é um privilégio nós podermos estar aqui, amém? E é muito lindo, ao mesmo tempo que a gente fica nervosa pela responsabilidade que é estar aqui. É muito lindo poder estar e ver cada rostinho tão lindo do Senhor neste lugar. E eu sei que cada coração está aqui tão proposto a ouvir a voz de Deus. E por isso que tememos e trememos quando subimos aqui. Porque não viemos aqui para falar aquilo que pensamos, achamos, mas aquilo que o Senhor realmente tem para os nossos corações. Quero agradecer, então, ao pastor Roberto, que não está aqui na palestra, a pastora Rose, né? São nossos pais na fé. Somos muito gratos pela vida deles, porque nos levaram ao ministério pastoral, acreditaram em nós, confiaram em nós. Também a pastora Jucinara, nossa líder estadual, pela confiança. E eu queria fazer um breve resumo de quem eu sou. Só são umas 10 páginas contando toda a minha história. Não, é brincadeira. Então, eu sou a Simone Bandeira. E ontem, né, o meu esposo esteve aqui pregando. Não vou expor ele, não vou nem tentar me explicar, né, da forma que ele me expôs, mas tudo bem. Então, eu sou filha de pais cristãos que serviam a Deus. Nasci num lar cristão. Mas, na minha juventude, eu precisei fazer a minha escolha e me tornar uma filha de Deus. E há 22 anos, então, sou casada com Samuel Bandeira. Nós estamos ali há 8 anos em Passo Fundo, pastoreando uma igreja muito amada, que é do Senhor Jesus, que não é nossa. Esse é o meu fã-clube, gente, esse daí, né? Ainda bem que tem esse, né?
Mas também eu sou mãe do Nicolas, de 19 anos, mãe do Arthur, que tem 13 anos. São os meninos de 19 e 13 anos mais lindos do mundo. Pelo menos para mim, né? E nas horas vagas, gente, com muita responsabilidade e excelência, eu sou psicóloga. Essa frase eu gravei da nossa querida Cássia, do Congresso da Jubrac. Mas louvamos a Deus, então, por estarmos aqui. O nosso congresso ele tem um tema. E o nosso tema, então, é Completas em Ti. Tema que nos dá uma ideia, nos faz nos pensar, na verdade, olhar para nós e ver como será que nós estamos diante desse tema que tem uma proposta de estar completo. E o texto base é João 15, 11. E nos fala, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja totalmente completa. Mas o significado de estar completo. Eu sou uma pessoa que eu amo correr para o dicionário e ver a profundidade do significado que as palavras têm, para que haja uma compreensão melhor o que realmente essa palavra está querendo nos dizer. E ser completo é ter o necessário para estar totalmente preenchido. É a plenitude de uma pessoa sem falar nada, sem faltar nada, perdão. Ou sem a necessidade de complemento. E eu achei muito interessante tudo isso. A essência do significado de estar completo. Mas nesta manhã eu quero refletir um pouco com você sobre uma história, a história de uma família que a Bíblia nos relata. E queria que, juntamente com vocês, nós pensássemos, olhássemos para essa história e víssemos se esta família ela estava completa realmente em Deus ou não. Pelos seus atos, pelas suas ações, pelas decisões que tomavam, pelas atitudes tomadas. A gente vai fazer um panorama e vai ver se realmente esta família. O que nos revela essa história? Eles estavam completos ou não da presença de Deus. Porque as nossas ações, elas revelam se estamos cheias ou não da presença de Deus. Então, em 1 Samuel, é nesse texto que eu quero meditar com vocês nesta manhã, 1 Samuel 25, e no capítulo 25, versículo 23, nos diz assim, é na NVT, a minha versão, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra, caiu aos pés e disse, a culpa é toda minha, meu senhor, por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Um breve resumo dessa história para nós entender o contexto. Por que essa mulher falou isso? Por que ela teve essa atitude? Então, nos conta ali no livro de Samuel que logo após a morte do profeta Samuel, então Davi, ele foi até um deserto que se chamava o deserto de Maom. A Bíblia relata que havia ali um homem muito rico em Maom. E que eram grandes as suas propriedades, eles tinham muitas ovelhas, muitas cabras, e que ele se chamava Nabal e que sua esposa se chamava Abigail. A Bíblia relata que Abigail era inteligente e muito bonita. Então ela traz esses dois atributos para Abigail. E ela fala que, tem uma versão que fala que Abigail era sensata e muito bonita. Mas Nabal era um homem rude, perverso, em tudo que ele fazia. Essa é a característica que a Bíblia traz, então, para Nabal. E Davi, quando ele soube, então, que Nabal estava em uma época de tosquia das ovelhas, e que nessa época eles faziam uma grande festa, Davi, sabendo disso, então, ele chamou os homens que estavam com ele, alguns deles, e disse, então, que eles fossem até Nabal. E que eles relatassem, olha, enquanto nós estamos aqui nos seus campos, nós não fizemos mal nenhum, pelo contrário,
nós protegemos as suas ovelhas, os seus gados, os seus funcionários. Então essa foi a orientação que Davi deu àqueles homens. E eles foram até Nabal, então, e pediram que Nabal fosse bondoso com ele e com Davi e que repartisse um pouco de alimento. E diante desse resumo, este casal, eles deram uma resposta para esse pedido de um futuro rei. Porque ali Davi ainda não era rei, mas Davi já tinha a promessa, Davi já tinha uma palavra de Deus que seria um rei. E agora ele se depara com esta família. E esta família, ela dá uma resposta, então, a esse pedido de Davi. E é nisso que nós vamos meditar. E a gente vai ver quem era, então, Nabal. Nabal, no versículo 3, no capítulo 25, fala que Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. E em algumas traduções fala que ele era um homem insensato. E a insensatez, como eu falei para vocês no início, eu sempre gosto de procurar no dicionário a profundidade do que a palavra quer dizer para nós. A insensatez são comportamentos ou decisões tomadas de uma forma impulsiva, sem a devida consequência, preocupação com a consequência dessa decisão. Então, a pessoa insensata, ela não considera as consequências das suas decisões. Isso é uma pessoa insensata. E Nabal, diante desse pedido, então, desse futuro rei, Davi, ele deu uma resposta. E a resposta dele está lá, então, no versículo 10. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosqueadores e entregar a um bando que vem, sabe-se de onde? Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Aqui, com essa atitude de Nabal insensata, Nabal ele acabou provocando uma guerra no futuro rei de Israel. Porque no versículo 13, Davi ele também dá uma resposta a essa atitude de Nabal. Ele disse para os seus homens, peguem suas espadas. Disse Davi, pôs sua espada à cintura e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto os 200 ficaram para guardar a bagagem. Olha só, minhas amadas, que batalha agora travada. Que situação agora diante desta família. Porque agora essa decisão de Nabal, essa atitude de Nabal não ia afetar somente a ele, ia afetar toda a sua casa. Todos aqueles que estavam com ele. E a gente começa a perceber, sabe uma coisa que eu percebo? Que toda guerra que acontece no mundo externo, muitas vezes ela começa no mundo interno. Ela começa dentro do ser humano. E eu creio que se o ser humano ele vivesse em paz consigo mesmo, talvez a gente não teria nenhuma guerra no mundo. Vocês não acham? Mas esse homem, a Bíblia já fala que ele era mau, perverso em tudo que ele fazia. Então, ele era um homem muito propício a gerar guerras ao seu redor. Mas Abigail, quem era Abigail? A Bíblia também fala de Abigail. E ela fala que Abigail, no versículo 3, Abigail era uma mulher inteligente e muito bonita. E eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes que o Senhor fala, que na Bíblia relata que uma mulher era muito bonita, esta mulher ela sempre fez grandes feitos. Essa mulher sempre foi muito relevante. Então nós podemos ver que quando a Bíblia fala que uma mulher era muito bonita, não era só uma beleza externa,
Não era só a aparência desta mulher. Não estava se referindo somente se ela se vestia bem, se ela ia na academia, estava com a academia em dia. Não se tratava somente disso, mas se tratava de uma mulher de um caráter, de uma mulher firme. E tem uma versão da Bíblia que fala que ela era uma mulher sensata. Ela tinha sensatez. E como eu gosto desta palavra, as irmãs lá em Passo Fundo ouvem muito eu falar desta palavra. O quanto nós precisamos ser sensatas, porque a sensatez é alguém que age com prudência. É sabedoria, essa mulher ela tem sabedoria e tem atitudes equilibradas. E indo um pouco mais profundo no dicionário, prudência, o que é ter prudência? A Bíblia fala tanto nesta palavra. E eu não sei se você já pesquisou, já foi a fundo, para que ela entre no seu coração e fique gravada. Mas prudência é a capacidade que temos de julgar entre ações maliciosas e virtuosas. Prudência é ter discernimento das situações ao nosso redor. É nós saber discernir com clareza aquilo que está à nossa volta. Mas ela também era uma mulher sábia. Porque ser sensata é ser prudente, é ter sabedoria. E ter sabedoria é diferente de ter conhecimento. Porque conhecimento é um conjunto de informações e experiências que vamos adquirindo ao longo da nossa vida. E a sabedoria é a capacidade de aplicar esse conhecimento todo dia, a todo momento, a todo instante. Então, se nós queremos ser relevantes no que realizamos, precisamos mais do que ter corpo e rosto bonito, não é verdade? É necessário nós ter mais do que o nosso botox em dia. E por favor, eu não sou contra procedimentos estéticos. Mas nós precisamos gravar no nosso coração. Será necessário nós termos conhecimento e sabedoria, conhecer os princípios de Deus e praticá-los. Nós precisamos conhecer os valores, os princípios de Deus. Eles precisam estar gravados nas tábuas do nosso coração. E eles precisam virar práticas nas nossas vidas. Nós vivemos um tempo de muito conhecimento porque temos muito acesso a tudo, não é verdade? Como é fácil, o acesso está na nossa mão. Mas às vezes é um conhecimento tão raso, tão vago. Parece que vivemos um tempo em que não nos aprofundamos em nada. Sabemos de tudo, mas não nos aprofundamos em nada. Então nos tornamos às vezes mulheres rasas, mulheres mais preocupadas com a aparência, e nós devemos nos preocupar mais de que... Nós não devemos nos preocupar mais com a nossa aparência do que como está o nosso coração. Como que estamos verdadeiramente, porque o desejo de Jesus é que nós sejamos completas. E ele fala lá em João, ele dá várias instruções. E ele disse, mas o desejo do meu coração é que a minha alegria esteja em vocês. E esta alegria, então, será completa. Mas olhando para esse casal, a gente vê que esse casal está totalmente em desequilíbrio. A Bíblia chama isso de jugo desigual. Um tem um coração sensato e o outro tem um coração insensato. E para solteiras, né? Porque as casadas agora nós vamos aprender com a Abigail o que ela fez. Mas para solteiras, não se coloque em jugo desigual. Cuide, quando você conhecer uma pessoa, como que é o coração dessa pessoa. Nós nos impressionamos muito com as palavras, mas a gente precisa ir mais profundo. A gente precisa ver a essência no profundo. Amém? Mas nós temos então essa situação diante desse casal e eles precisam agora lidar com isso.
Davi, então, ele falou, peguem suas espadas. E ele ficou muito indignado, disse para os homens para 400 homens, então que ele iria enfrentar essa casa. Nabal deu essa resposta insensata, Abigail imediatamente dá uma resposta sensata para essa situação. Imediatamente, quando ela ouve, ela dá uma resposta. E no versículo 18 diz assim, sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 200 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em um jumento e disse aos seus servos, vão adiante e logo seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava em um desfiladeiro, montado em um jumento, avistou Davi e seus homens em sua direção. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, se curvou diante de Davi com o rosto em terra, caiu a seus pés e disse, a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Então aqui Abigail imediatamente ela se prostra diante do rei e ela então reconhece a insensatez do seu marido e ela também assume a responsabilidade. Ela também disse, a culpa é toda minha. No versículo 28 ela diz assim, por favor, perdoe-me se ofendi de algum modo, que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que Ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Aqui o pastor Samuel ele diz que Abigail pegou no emocional de Davi. Ela foi no emocional dele. Ela disse, eu reconheço, tu vais ser o futuro rei. Eu reconheço que tu terás uma dinastia longa, abençoada. E a sensatez e gentileza de Abigail quebrantou o coração de Davi. Amém. E a Bíblia nos fala em Provérbios 15:1 que a palavra branda ela acalma o furor. Como eu aprendo que a palavra branda ela acalma o furor. Ela acalma guerras que às vezes parecem infindáveis. E Davi, ele respondeu no versículo 32. Louvado seja o Senhor Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse, volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que você me pediu. Amém? Esta mulher acalmou uma guerra. Esta mulher acalmou uma guerra. Com gentileza e comida. Não precisou de muito. Então, essas duas atitudes tão diferentes diante da mesma situação. Duas atitudes tão diferentes. A situação é a mesma, mas as atitudes são muito diferentes. Muito. E nós aprendemos muito com Abigail, não é verdade, minhas amadas? Eu aprendo muito com ela. Porque esta mulher, ela vivia com um homem muito difícil. Ela vivia com um homem que a Bíblia diz que ele era mau, que ele era um homem insensato em tudo o que ele fazia, em tudo. Essa palavra muda tudo, em tudo, não era às vezes. Ele era um homem insensato, então ela não tinha um marido
Nada fácil. Nada fácil. Um homem muito difícil. Eu acredito que nenhuma de nós tem um homem a essa altura. Glória a Deus. Amém. Por mais que os temperamentos sejam diferentes. Mas esta mulher, a Bíblia diz que ele era um homem mau em tudo que ele fazia. Mas eu aprendo com Abigail não permitiu que essa situação tornasse o coração dela um coração amargurado. Ou uma mulher de atitudes insensatas. Não foi a situação em que ela estava inserida que motivou ela a dizer: por que eu vou ser sensata? Se quem lidera a minha casa é um homem insensato. Não. Ela decidiu, então, não ter um coração amargurado, mas um coração generoso. Porque quando a gente vê no texto, quando os servos chegam para ela e dizem o que aconteceu, ela imediatamente. Eu amo as palavras. Uma palavra, ela muda tudo num contexto, você sabia? Uma palavra, ela muda tudo. A Bíblia diz que imediatamente ela não ficou pensando, será, o que eu faço? Imediatamente. Eu falei lá no início que nossas palavras, nossas atitudes revelam aquilo que está dentro de nós. Se o Senhor tem nos completado ou não. Então aqui estava sendo revelado através das atitudes, das palavras de Abigail, que essência tinha dentro dela. Do que ela estava cheia. O que estava preenchendo a vida de Abigail. E ela não chegou para o marido, porque a Bíblia diz que ela imediatamente, então, já decidiu o que ia fazer. Ela não foi até o seu marido e falou para ele, olha, e deu uma lição de moral. Como assim? Você fala com o futuro de Israel, você não dá comida, não dá água. Não, ela não voltou e deu uma lição de moral no marido. Ela não o insultou, dizendo, agora você perdeu mais ainda o juízo. Não, a Bíblia não fala isso. Ela não disse, não sei nem o que faço mais com a tua vida. Eu continuo orando ou desisto de você? Ela também não teve essa atitude. E é claro que eu estou conjecturando que a Abigail faria. Nenhuma de nós talvez faria isso, né? Nós não. É só uma hipótese do que a Abigail poderia estar falando. Mas eu quero que você pense nesta manhã, juntamente comigo, em momentos de adversidade, que resposta nós estamos dando? Com as nossas palavras e nossas atitudes. Será que essa resposta é uma resposta de uma mulher que tem buscado ser plena no Senhor? Ser preenchida totalmente em Deus? Será que é uma mulher que tem, desde o dia que entregou a sua vida ao Senhor, tem buscado a santificação? Porque a gente aceita Jesus e às vezes a gente acha que instantaneamente tudo dentro de nós vai se resolver. E a Bíblia nos fala que é um processo, dia após dia. É um processo diário. Mas eu percebo que muitas vezes as respostas que estamos dando diante das situações ao nosso redor têm sido de uma mulher vazia, de uma mulher incompleta. Porque nós temos nos ocupado com tantas coisas. E eu sempre digo que a minha profissão, com muita responsabilidade, ela vem depois de muitas coisas. Igual a minha apresentação. Porque eu digo para mim todos os dias, Simone, não esquece as prioridades de Deus na tua vida. Não esquece as prioridades. Não esquece o teu relacionamento com Deus diário. Não esquece que você tem um esposo. Não esquece que você tem filhos. Não esquece que você tem um ministério ao lado dele. Não esquece.
não esquece daquilo que é prioridade para Deus. Nós não podemos esquecer daquilo que é prioridade para Deus, porque se nós começarmos a nos preencher das coisas que esse sistema nos oferece, esse sistema na palma da nossa mão nos oferece, nós vamos ser mulheres vazias e incompletas. Abigail, ela não ignorou o que estava acontecendo. Ela não ignorou. Muitas vezes a gente toma a atitude de ignorar. Vou deixar para ver no que vai dar. Você já fez isso? Eu, em algum momento. Às vezes a gente ignora. A gente não se posiciona porque a gente está vazia. E eu acho que quando a gente está vazia, a gente nem deve se posicionar, porque a gente vai se posicionar da forma errada. Não é verdade? A gente precisa estar realmente conectadas com Deus. Muito conectadas com Deus. Porque a gente precisa se posicionar diante das situações. Às vezes a gente diz, não vou tomar nenhuma decisão. Você já tomou uma decisão de não tomar nenhuma decisão. Então nós não podemos ignorar. Às vezes a gente diz, não vou me incomodar com essa situação. Já estamos incomodadas muitas vezes. Mas daí a gente usa essa frase, não vou nem me incomodar com isso. Mas no fundo eu estou muito incomodada. Porque a mulher é um pouco assim, não é verdade? Talvez só eu. Às vezes a gente diz, não quero. Mas no fundo eu digo, por que eu disse que eu não quero, né? Às vezes quando o marido vai encomendar um lanche, alguma coisa, será que é só eu? Não quero, né? Mas no fundo a gente quer dizer que quer. O que tu tem? Não tenho nada. Queria que o marido sentasse e falasse um monte de coisa. Essas somos nós, né? Desse jeitinho que só Jesus, né? Para nos amar. Mas Abigail, ela não disse, né? Vou esperar para ver no que vai dar. E Deus, Ele está nos chamando todos os dias para nos vivificar, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos encher, para derramar do seu amor ainda mais sobre nós. Para que a gente se posicione sim diante das situações que se apresentam na nossa vida. Nós não podemos paralisar, nós não podemos nos esconder. Quantas de nós às vezes se esconde, fica num lugar onde só nós e Deus sabemos, não é verdade? Estamos sentadas no banco da igreja, estamos na mesa das refeições com a nossa família, mas nós estamos escondidas. Aqui dentro, nos escondemos. Às vezes estamos frustradas. Parece que, como o pastor Samuel disse ontem, na nossa vez não vai ser resolvido. Deus não vai fazer nada, às vezes parece. Mas Ele vai, porque Ele nos ama. Ele vai porque a mulher tem um coração quebrantado. E a palavra diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. E nós sabemos que nós precisamos nos achegar até o Senhor e quebrantar o nosso coração diante dEle. E nós não podemos nos esconder. Essa opção não é para nós. Amém? Não é para nós. Se algumas de nós neste lugar, nesta manhã, estão escondidas, estão no lugar de esconderijo, tentando fugir, o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando e dizendo, deixa que eu te tiro daí, porque às vezes a gente se coloca nos lugares, só a mão do Senhor depois para nos tirar de lá. E nós precisamos sair desses lugares de esconderijo, precisamos ser guiadas pelo Espírito Santo, pois só assim nós teremos a atitude certa, na hora certa, da forma certa. E essa é uma regrinha que eu tenho para mim. Eu preciso em todo tempo ter a atitude certa, da forma certa, na hora certa. Porque as palavras erradas, faladas na hora errada, da forma errada, a gente vai acabar tendo atitudes igual Nabal. Mas o Senhor está nos chamando nesta manhã
para a gente aprender um pouco mais com a Abigail. Nós não podemos ser mulheres que só conhecem a palavra de Deus, mas não pratica. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Mas às vezes a gente está tão cheia de tantas informações, de tantos rios de 1 minuto, informações tão vazias. Ah, mas é uma palavra da fulana de tal. E a gente vai pegando recortes de pregações. Eu não estou dizendo que o que você tem que ver no seu celular, mas eu sou uma pessoa que eu cuido muito aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço, porque isso vai nos formando ou nos deformando. Não deixa que as informações externas deformem você. Não deixe. Não deixe que as informações externas deformem você. Amém? Nós precisamos ser mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, cheias de Deus. Mas nós precisamos nos aproximar do Senhor. Eu não sei você, mas eu falo com as mulheres e o que elas mais dizem é: minha vida está muito corrida. Né? Parece que a gente vê que nem quando tu acelera a câmera, né? A filmagem, as formiguinhas, né? E às vezes nós estamos assim, correndo de um lado para o outro. Corremos. Incansavelmente. Nos cansamos, nos desgastamos, nos sentimos improdutivas. Você já se sentiu assim, improdutiva? Mas toda vez que eu me sinto assim, eu penso, está faltando mais de Deus na minha presença, na minha vida. Está faltando mais da presença de Deus na minha vida. Está faltando mais de Deus, da presença do Senhor na minha vida. A gente não pode entrar em fuga. A gente não pode tentar se preencher com coisas que estão ao nosso redor. Porque essas coisas realmente elas não vão trazer a satisfação plena na nossa vida. Mas às vezes nós, em fuga, nós tentamos nos preencher com tudo aquilo que está ao nosso redor, não é verdade? Está mais fácil, está mais, parece que tão pertinho, tão acessível. Nós vamos nos preenchendo, às vezes com infinitas séries. E não tem nada de errado você assistir série, você assistir filme, mas o que muitas vezes nos torna vazias é a gente começar a substituir todos esses afazeres, todos esses entretenimentos pela presença do Senhor, pela leitura da palavra de Deus. E nós temos falado muito lá na igreja que nós, mais do que nunca, precisamos ser os crentes bereanos que leem a palavra, que leem, que conhecem e que praticam. Amém? Teve um dia que um dos meus filhos, ele estudava numa escola cristã e ele disse: mãe, a gente estava em casa numa atividade e ele ainda era pequeno e ele disse assim: mãe, tem um professor meu, ele é muito de Deus. Eu disse: é mesmo, filho? Por que você acha que ele é muito de Deus? E ele falou assim: mãe, ele conhece muito da Bíblia. E você sabe que nas conversas que a gente tem com os nossos filhos, que a gente tem com as pessoas, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Porque às vezes ali é uma oportunidade de a gente ministrar algo ao coração de alguém. E eu aproveitei para ministrar algo ao coração do meu filho. E eu disse: filho, é muito importante realmente nós termos um conhecimento profundo de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Mas uma pessoa muito de Deus, filho, não é uma pessoa que conhece muito da Bíblia somente. Mas uma pessoa muito de Deus é uma pessoa que tudo que ela vai conhecendo a respeito de Deus, ela vai praticando. Amém? E é o nosso maior desafio, aquilo que temos
aprendido, escutado ao longo da nossa vida, nós colocarmos em prática, não é verdade? Porque a gente tem escutado tantas palavras maravilhosas nas nossas igrejas, nos nossos encontros de mulheres na nossa igreja, nos encontros regionais, nos congressos estaduais. Mas o que temos feito com esta palavra? Você sabe que o que faz a diferença na nossa vida não é quem está aqui pregando. Não é mais uma palavra que vamos ouvir, mas é que atitude vamos tomar diante daquilo que temos ouvido. Que resposta estamos dando para Deus? Que áreas do nosso coração, dentro de nós, estamos colocando aos pés de Jesus? Para que Ele cuide, para que Ele realmente venha agir, preencher. Isso é o que faz a diferença na nossa vida. Abigail, ela acalmou uma guerra. E ela acalmou uma guerra com o que ela tinha em suas mãos. E pasmem, Abigail, ela tinha gentileza e comida. Às vezes a gente acha que, não, eu não vou acalmar as guerras porque eu não tenho estudo. Não, eu não conheço muito da Bíblia, eu sou assim mesmo. E a gente fica, sabe, dando desculpas. Não, porque a situação é muito difícil. É assim, é uma situação, porque o meu marido, porque os meus filhos, porque a minha igreja, porque a minha líder de Ofebrac. A gente fica dando tantas desculpas. Mas eu amo essa história, porque essa mulher só tinha gentileza e comida. Mas o coração dela era tão cheio da presença de Deus. Tão cheio da presença de Deus. Ela tinha honra, generosidade. Mas ela usou o que ela tinha em mãos no momento. Ela usou o que ela tinha em mãos. O Senhor deseja que a gente use o que a gente tem. O que Deus tem dado a você. O que Deus tem colocado na sua vida. Pare de dar desculpas. Pare de fugir. Pare. O Senhor está esperando uma resposta nossa. Essa situação precisa ser resolvida. E Deus está contando comigo e com você, amém? Deus está contando com nós. Certo dia, uma pessoa chegou e disse para mim, pastora, agora eu já fiz tudo o que eu podia. E eu, sabendo daquela situação, eu disse, você está enganada. Você está enganada. Agora tudo está dependendo somente de você. Porque muitas vezes tudo está dependendo muito da nossa resposta. Das nossas atitudes. Como vamos responder à situação? Como vamos agir? As nossas palavras, elas têm construído ou destruído? As nossas palavras, elas são muito importantes, elas são valiosas demais, preciosas. A Bíblia nos fala que vida e morte estão nelas. Como nós temos usado as nossas palavras. Às vezes, até porque as pessoas não estão na nossa presença, falamos coisas impensadas. Vida e morte estão no poder da boca, das palavras. Porque as nossas palavras, elas revelam muito ao nosso respeito. Elas dizem muito de nós. Nabal usou as palavras que trouxeram guerra. Mas Abigail usou palavras que trouxeram paz. Foram as palavras. Porque ele deu uma resposta para aqueles homens de Davi. E aquilo revoltou o coração de Davi. E Abigail também, quando ouviu aquela situação, ela deu uma resposta. Ela deu uma resposta que trouxe paz, não só para ela, mas para toda a casa dela. A nossa sensatez, ela alcança as pessoas que estão ao nosso redor, mas a nossa insensatez também. Nossas palavras podem ser ponte ou muros, podem criar bloqueios.
ou podem fazer a gente alcançar lugares que a gente nunca imaginou que poderia alcançar. Então nós precisamos saber o quanto o Senhor, a importância que nós temos no meio em que nós estamos inseridas. E Deus está nos chamando para nós reagir. Amém? Para nós reagir. Nós não esquecer o poder que tem da intercessão, tanto das nossas atitudes, mas da nossa oração. Abigail, ela não se entregou para o problema e para a destruição, mas ela usou o que ela tinha, a gentileza, a comida, ela foi uma ponte de misericórdia. Ela se prostrou diante do rei, do futuro rei, e ela ali então acalmou aquela situação. Ela fez a parte dela. Ela não sabia como o rei iria reagir, mas ela fez a parte dela. Às vezes nós estamos mais preocupadas em como vai se resolver a situação do que com a nossa parte. A nossa preocupação é com a nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte bem feita e deixarmos o resto com o Senhor. Amém? É com o Senhor. Às vezes a gente se preocupa mais com a parte de Deus do que com a nossa parte. A parte de Deus, minhas queridas, nós podemos descansar tranquilamente. Se nós fizermos a nossa parte, Ele fará a dele. Amém? Porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele honra as atitudes de sabedoria. Deus honra. E a gente vê nessa história que Deus honrou a atitude de Abigail, porque ela tinha um problema instaurado na casa dela. E pela atitude dela, nós vemos que ela não tentou com as próprias mãos resolver esse problema da casa dela, que era o temperamento do seu marido, que era a insensatez deste homem. Não. Ela, pelo que nós vemos no texto, ela era uma mulher que tinha o coração cheio de Deus. Suas atitudes eram atitudes que revelavam Deus na vida dela. E assim ela vivia os seus dias. E Deus honrou a atitude desta mulher. Deus honrou a decisão dela ser sábia no seu proceder. E no versículo 39 diz assim: quando Davi soube que Nabal estava morto. Porque conta no final dos capítulos, nos fala que então Abigail, ela foi, depois que ela foi até Davi, ela voltou e conversou com seu esposo. E ela relatou para ele tudo o que ela tinha feito. E ela disse, Deus tinha usado ela então, a forma que ela procedeu. E acalmou então aquela sentença que tinha sido dada para sua casa de morte. E a Bíblia diz que então Nabal, ele teve um mal súbito. E que em alguns dias ele morreu. E então Deus decidiu honrar a atitude da sabedoria desta mulher. E no versículo 39 fala, quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, louvado seja o Senhor, e vingou o insulto que recebi de Nabal, e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que tornasse sua esposa. Sem demora, Abigail montou no jumento e, levantando consigo 5 moças, a serviam. Voltou com os mensageiros de Davi e assim se tornou esposa dele. Amém? Deus lutou a luta de Abigail. Deus lutou a luta. E interessante, irmãs, que a Bíblia diz que Nabal era um homem insensato. E que a Bíblia diz que depois que Abigail falou para ele, olha, você trouxe morte para nossa casa. Se não fosse eu ir lá diante do rei e ele ceder, voltar atrás, então teria vindo muita desgraça sobre a nossa casa. A Bíblia diz que ele teve um mal súbito e que em 10 dias o Senhor o matou. Eu aprendo que ser insensata traz morte para a nossa vida. Talvez não física, mas traz morte espiritual. Ficamos como vivas mortas. Mortas.
uma pessoa que não tem vida, a vida de Deus. A escolha para nós é sermos sensatas, amém? Glórias a Deus. Então, Deus, Ele entregou a ela uma nova vida. O Senhor continua honrando esta mulher. E Deus, Ele honra mulheres que escolhem a sabedoria, que escolhem a fé, que escolhem estar com o Senhor, que escolhem serem sensatas, cheias de Deus. Amém? É o Senhor, Ele está escolhendo mulheres com esta virtude. Mulheres com atitudes, mulheres que realmente agem, mas agem guiadas por Deus. Há tanto para nós fazermos neste tempo para o Senhor. Mas eu digo sempre, Senhor, eu não quero fazer nada para Ti sem a Tua presença. Não faça nada para Deus sem Deus. Busque o Senhor. Não se esconda, não estacione, não fuja. Faça, mas faça a presença de Deus. Esteja cheia de Deus. Amém? Toda mulher, ela pode escolher ou ser como Nabal, insensata, orgulhosa, ou ser como Abigail, sábia, temente a Deus e pacificadora. Nós precisamos, em meio a tantas guerras ao nosso redor, até mesmo as nossas, nos levantar como pacificadora. Abigail, ela conseguiu acabar com uma guerra. Guerras e tragédias externas, elas começam dentro de nós. Dentro de nós. Às vezes acontece uma discussão na nossa casa. Se nós for para lá parar para ver, ela começou primeiro aqui dentro do meu coração, dentro de mim. Então, nós precisamos primeiramente acalmar as guerras que tem dentro de nós, amém? Acalmar. Deixar o Senhor completar esses lugares que às vezes estão tão vazios. É só o Senhor. Tem uma frase que eu sempre digo, que se Jesus não for suficiente na nossa vida, nada do que Ele pode nos dar será. Vamos ficar de pé e vamos orar? Se Jesus ele não for suficiente na nossa vida, nada do que Ele pode nos dar será. Quando o meu coração está aflito, achando que precisa de muitas coisas, eu paro e penso, eu estou precisando mais da presença do Senhor na minha vida. Estou precisando mais entender o que o Senhor realmente quer que eu faça, que eu diga o que o Senhor quer de mim. Porque se o Senhor não for suficiente, minhas queridas, nada, nenhuma cirurgia, nenhum botox, nada, nem mudar de casa, nada, nenhuma profissão, nada, absolutamente nada vai nos preencher. Queria que você nesta manhã fizesse a sua oração. É você que sabe como está o seu coração. É você que sabe dos lugares que talvez estejam vazios. É você que sabe que respostas você tem dado com suas palavras e atitude diante das situações do seu dia a dia. É você. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nesta manhã, Senhor, nós aprendemos tanto com Abigail. Porque, Senhor, nós somos muitas vezes tão impulsionadas, ó Pai, por nós mesmas, pelo nosso eu, a sermos insensatas. Mas o Senhor está nos chamando nesta manhã, Senhor. O Senhor está nos chamando nesta manhã para sermos mulheres sensatas, não para estarmos escondidas, não para fugirmos, não para agirmos de nós mesmas, mas se nós, Senhor, estivermos totalmente preenchidas por Ti, nesses lugares que só Tu e nós sabemos que muitas vezes estão vazios, ó Pai, nós alcançaremos o Teu favor. É lindo de ver, Pai, como o Senhor alcançou, Senhor, com Seu favor, a vida de Abigail. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, vem sobre os nossos corações, ó Pai. Vem sobre os nossos corações, ó Pai.
Este ambiente, ele é muito gostoso, ele é maravilhoso. Mas, Senhor, na segunda-feira voltaremos para a realidade das nossas vidas, ó Pai. E nós precisamos dar uma resposta para tantas situações diante de nós. E nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, agir com a direção do Teu Espírito. Pai, nós podemos ser mulheres muito relevantes na sociedade, mas isso, Senhor, não faz a diferença na nossa vida. O que faz a diferença na nossa vida é a Tua presença. É a Tua presença em nós, ó Pai. Então nós precisamos que o Senhor nos conduza. Nós precisamos que o Senhor nos preencha. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus por esta palavra. Quando nós começamos a orar por este tema e nós começamos a conversar e dizer: Espírito Santo, traz ao nosso coração. E eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, para você que nos ouve pela internet, que não é fácil escolher um tema, não é, pastor? Não é fácil. E a gente começa a orar e dizer: Senhor, nos dá uma palavra rema. Porque, irmãs, em todo o estado do Rio Grande do Sul, durante um ano, esse tema vai ser trabalhado. E aí a gente começa a perguntar: Senhor, o que é o FEBRAC que precisa, Senhor? Eu conheço a minha cidade de Pelotas, mas eu não conheço o estado inteiro. Então, Senhor, Tu conhece, porque Tu está em cada igreja. E aí o Senhor vai descortinando o tema, e o Senhor vai falando, até chegarmos no tema completas. E como é difícil ser completa em uma sociedade que busca perfeição e não completude. Mas nós estamos aqui nesta manhã e já aprendemos com o Senhor que uma mulher de Deus, uma FEBRAC forte, ela primeiro precisa ter fé. Foi o que nós ouvimos ontem. Ela precisa ser uma mulher de fé. Mas hoje nós aprendemos que ela precisa ter fé, mas ela precisa ser sensata. Amém? Porque eu acho muito forte a história de Abigail, porque diz que ela foi pronta. E como a gente é pronta para responder? Mas se o que está dentro de nós for ruim, a atitude será ruim. Ela era uma mulher que tinha algo bom dentro dela. Ela tinha a atitude, mas a atitude tinha algo de bom. Ouvir, uma coisa que tem me chamado muita atenção nesses últimos tempos da minha vida, é que estamos ouvindo muito, e a Simone trouxe isso com muita sabedoria nessa manhã, estamos ouvindo muitas vozes que estão de fora, porque a voz que está aqui dentro está confusa. Esses dias nós fazíamos um exercício em um curso e eu achei muito forte. Sentou-se uma roda de alunos daquele curso pequena, sentou no chão, e outro grupo maior ficou em volta e sentou em volta. E aí o professor daquele curso dizia assim: o grupo do meio vai dizer uma sílaba, escolha uma sílaba. E aí o grupo escolheu Ba, acho que era Ba. E o grupo de fora vai escolher outra sílaba. E o outro grupo escolheu outra sílaba. E ela disse: o grupo que está no meio pequeno comece a dizer a sua sílaba compassadamente. E aí eu lembro que elas faziam Ba, 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 Ba. Estava indo tudo bem. Quando o grupo de fora começou a dizer a sua sílaba, quem tinha certeza do Ba já estava dizendo qualquer coisa. Virou Ba, Bará, Badá, Badá, virou tudo quanto é coisa. E aquele professor dizia assim para nós: vocês estão vendo como o exterior afeta o interior?
Então que você seja nessa manhã ministrado durante este congresso. A voz que você está ouvindo de fora, que é a voz de Deus através dos preletores, através de tudo que você vai ouvir, contribua para o que você tem dentro. E se aqui dentro não tiver no compasso do Espírito Santo, nós possamos sair daqui completas e a voz seja a mesma, como será no céu, quando todas juntas estivermos e passarmos dizendo: Santo, Santo, Santo. Diga comigo: Santo, 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 Santo. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor, te adoramos nesta manhã, meu Deus. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceu o dia. Levante as tuas mãos aos céus agora e adore ao Senhor. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Jesus, teu nome é Senhor. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceu o dia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceu o dia. Amém? Tudo nesse congresso tem um lugar de fala, uma importância, um significado e um símbolo. Eu falei para vocês que os lenços simbolizavam o tom de pele de todas nós. O tema completas é o que Deus quer fazer conosco, nos completar, não nos tornar isso a perfeição só no céu, mas precisamos ser completas. E este vaso que o Espírito Santo nos levou a trazer e colocar sobre a mesa, em cada ministração será colocado um pouco de óleo. Este vaso simboliza eu e você. Aleluia! Cheias do Espírito Santo de Deus, completas do Senhor, mulheres de fé, mulheres sensatas. Aleluia! Glória a Deus. Você é esse vaso? Você é esse vaso? Aquela mulher não tinha nada. O profeta disse para ela: vai lá e busca tudo que é vaso e vai enchendo de óleo. E o óleo só vai cessar quando não houver mais. Quando não houver mais. Mas aqui tem mais de 800 vasos. Tem muito vaso. E nós vamos sair daqui deste congresso para o estado amanhã, derramando óleo por onde a gente passar. Porque nós vamos colocar, estamos colocando o nosso nome na história, mesmo que ninguém saiba quem nós somos. Enquanto a nossa querida Simone ministrava, eu lembrei de algo, Simone, muito importante. Que o nosso nome muitas vezes não vai ser falado em nada. Nós seguimos a palavra e nós seguimos a reforma. E a reforma fala muito de John Wesley. Aprendemos muito com a reforma da igreja. Mas quem fala de Susana Wesley? Ninguém. Mas muitas vezes eu fico pensando: quem foi Susana Wesley? O que essa mulher fez no coração desse homem? A mãe de Albert Einstein, que eu acho muito importante, Pauline, um gênio, considerado um gênio, inventor, fez tanta coisa, e a escola mandou ele para casa porque ele era burro, ele não sabia nada.
e ela ensinou ele em casa. E ele se transtornou, e até hoje, e por toda a história, irá se falar de Albert Einstein. Porque uma mulher ousou ensinar um filho que todo mundo dizia que era diferente. E nesta manhã eu trago uma palavra para as mães atípicas. Quanta gente está dizendo às vezes que os nossos filhos são diferentes. Mas Deus nos dá uma graça. Deus nos faz mulheres tão completas que a gente transforma o que a ciência não entende em algo maravilhoso, porque Deus está em nós, porque Deus nos escolheu para sermos mulheres diferentes, para sermos mulheres cheias da unção, mulheres, aleluia, transformadoras, mulheres que fazem a história, mesmo que a história não as conheça. Aleluia! Mesmo que a história não te conheça, Deus te conhece. Amém? E agora vamos ouvir o louvor. E às 10h15 nós saímos. Aliás, nós saímos agora para o intervalo às 10h15 e retornamos às 10h40 com o louvor. E em seguida estaremos ouvindo a segunda ministração da palavra. Não se atrase. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Teu nome